Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma obra lindíssima, uma obra maravilhosa, muito importante para a literatura brasileira. Enfim, eu sei sem palavras. Eu não quero ficar só falando adjetivos, e é por isso que eu me propus a fazer esse episódio. Mas é uma obra que, de tão relevante, ela aparece muito em vestibulares brasileiros. Costuma ser uma obra muito exigida, inclusive, de leitura na formação escolar de todo brasileiro e brasileira, porque é uma obra importante e formadora. É o Romanceiro da Inconfidência, da escritora brasileira modernista Cecília Meirelles. Mas antes de falar dessa obra, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, se ainda não estivessem inscrito, ative o sininho para receber as notificações, as novidades, e já curta e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostem, se interessem por esse assunto, até para a gente demonstrar para a plataforma que esse conteúdo aqui é relevante, é importante, e assim vocês me ajudam a levar literatura para o maior número de pessoas do Brasil. Antes de falar do Romanceiro da Inconfidência, eu quero falar um pouco sobre a escritora Cecília Meirelles, uma poetisa brasileira. Eu não costumo usar esse termo poetisa, porque o termo poetisa foi muito usado por muita gente de forma pejorativa para insinuar que a escritora de poemas era menor do que o escritor de poemas. Eu costumo usar a palavra poeta, tanto para homem quanto para mulher. O poeta Carlos Drummond de Andrade, a poeta Hilda Hilst. Mas considerando que a Cecília Meirelles gostava de ser chamada de poetisa, ela preferia ser chamada de poetisa, eu vou respeitar a escritora e vou me referir a ela como poetisa. Poetisa brasileira nasceu em 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Órfã de pai e mãe, foi criada pela avó materna. Em 1917, começou a trabalhar como professora primária. De 1936 a 1938, foi professora da Universidade do Distrito Federal. Da Academia Brasileira de Letras, recebeu o Prêmio Olávio Bilac em 1938 e o Prêmio Machado de Assis póstumamente em 1965. Assim, a autora de Romanceiro da Inconfidência, falecida em 9 de novembro de 1964, 2 dias depois do seu aniversário de 63 anos, fez parte da segunda geração do modernismo brasileiro, com livros marcados pela melancolia, pela sensorialidade, reflexão sobre o mundo contemporâneo, obras que trabalham temas como amor, solidão, tempo, eternidade, efemeridade, saudade, sofrimento, religião, morte, passagem do tempo e por aí vai. São temas considerados sublimes, temas considerados universais dentro da literatura ocidental. Romanceiro da Inconfidência foi publicado em 1953. É uma obra que é resultado de uma pesquisa, de um fato histórico, mas em forma poética, né? E qual que é o fato histórico que ela pesquisa? A Inconfidência Mineira. Aqui nessa edição que eu tenho, que é a edição da Nova Fronteira, tem um texto aqui de introdução, que é uma palestra que ela deu, chamada Como Escrevi o Romanceiro da Inconfidência. E aí ela explica que ela trabalhando, ela foi contratada para fazer um trabalho de pesquisa, uma reportagem, né, uma cobertura sobre a Semana Santa em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto, que antigamente, né, no século XVIII, se chamava Vila Rica, e aí no interior de Minas Gerais, a cidade do Tiradentes. E ali ela é acometida por uma energia, por uma atmosfera dos acontecimentos daquela cidade, e aí ela vai vendo e vai relembrando e vai vivenciando e experimentando sensações referentes à história de Vila Rica e principalmente aos acontecimentos envolvendo a Inconfidência Mineira, os inconfidentes, né, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o Silva Alvarenga e o Tiradentes. E ela sente uma necessidade de escrever sobre isso. Ela faz uma pesquisa, ela consulta os autos, ela consulta os documentos, mas ela dá forma poética, estética, artística, sensível a esses eventos. Então nós temos aí um diálogo entre história e literatura, né? As duas disciplinas, as duas formas de conhecimento andando juntas. Mas não é só isso que exigiu do intelecto, da inteligência, do conhecimento e da sagacidade da Cecília Meirelles. Ela também faz ela conta essa história. É narrativa, é um texto narrativo, tá, gente? Só que ele é dividido em romances, por isso que é chamado de romanceiro. É uma reunião de romances. E o que são romances? O que é o romance? Uma forma poética medieval, narrativa, em verso, com um assunto histórico de caráter popular em destaque,
que vem da tradição oral ibérica. Então ela está fazendo uma retomada de uma forma poética, de um gênero poético medieval, para contar, e é narrativo, né, é versificado, para contar a história de Vila Rica e a história da Inconfidência Mineira e de Tiradentes. Mas a pesquisa também, ela se volta para a Inconfidência Mineira, ela se volta para formas clássicas, formas medievais, mas também se volta para o arcadismo do século XVIII, porque afinal de contas, nós sabemos que o arcadismo, e isso fica evidente lá no livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu produzi um vídeo também sobre essa obra aqui para o canal, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card também, para quem ainda não assistiu, né? O Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, é uma obra que foi produzida no século XVIII, no arcadismo, que traz as características do seu tempo. O Tomás Antônio Gonzaga foi preso, esteve envolvido na Inconfidência Mineira, então nós temos aí intertextualidades possíveis entre essas duas obras, né? E por quê? A Cecília, ela cita o Tomás Antônio Gonzaga em determinados momentos da obra, e ela o cita não só como inconfidente, mas também o cita como o poeta que usou o pseudônimo Dirceu, e o cita também como aquele que foi exilado, que teve que ir embora do Brasil e deixou a coitada, a pobre Doroteia de Seixas, que era a sua amada, que estava aguardando a realização do amor feliz, a cita como essa coitada, né, que foi vítima, né, foi vítima dos mandos e desmandos da coroa portuguesa, dessa tirania, desse autoritarismo pesado, que desencadeou todas essas tragédias, né? Não foram só mortes físicas, mas também foram mortes simbólicas, mortes afetivas, lutos afetivos, que acometeram diferentes pessoas dentro dessa história. Mas a Cecília Meirelles também retoma formas poéticas e certos versos, certas estrofes, certos refrões de alguns poemas do Tomás Antônio Gonzaga. Então nós temos aqui muitas intertextualidades importantes e notáveis dentro da obra. Por se tratar de uma narrativa que tem como figura central o Tiradentes, o texto apresenta, de certo modo, um caráter épico. Não é uma epopeia, né? Porque a epopeia tem aspectos mais fixos, mais rígidos da sua estrutura, mas toma emprestado certos elementos e características que retomam a epopeia, como, por exemplo, o herói, a figura de um herói que representa uma coletividade, que representa um povo. Então é o Tiradentes representando o povo mineiro, mas também o Tiradentes representando o povo brasileiro e esse anseio por liberdade, né? Esse desejo por liberdade. E eu gosto até de lembrar de um trecho aqui lindíssimo, muito bonito, que um dos romances apresenta, que é até citado depois num curta-metragem do qual eu gosto muito, que é o Ilha das Flores. Para quem nunca assistiu Ilha das Flores, eu vou deixar um link aqui para vocês assistirem. É um curta-metragem que vai fazer uma reflexão sobre o problema do lixo, da desigualdade social e da insegurança alimentar no Brasil, e faz referência ao Romanceiro da Inconfidência. No final, cita o romance de número 24 ou da Bandeira da Inconfidência nos seguintes versos: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Né? Então, o Tiradentes é esse herói mítico, esse herói épico que representa o ideal de liberdade de todo o povo brasileiro. É uma narrativa maravilhosa, porque em vários momentos a gente tem a presença de elementos místicos que remetem muito mais a uma sobrenaturalidade, que não são racionalmente explicáveis. E a questão do misticismo, do esoterismo até, de uma sobrenaturalidade, é um elemento muito recorrente também nos textos da Cecília Meirelles. Há também a ascensão mitológica desse herói, dos seus feitos heróicos, porque o que ele faz ultrapassa o que é humano, ultrapassa a condição humana, então alcança um lugar mesmo de heroísmo clássico. Há a narrativa de um episódio de relevo para esse povo, e qual é o episódio de relevo que a gente tem aqui? A Inconfidência Mineira, assim como nas outras grandes epopeias, né? Se a gente for pensar na Ilíada, é a Guerra de Troia. Se a gente for pensar na Odisseia, é o retorno de Odisseu para casa. Então, os caracteres, né? Características que retomam o épico. Isso aqui não é uma epopeia. Mas, por outro lado, a gente vai falar agora de hibridismo, hibridização, hibridismo dos gêneros literários, porque se misturam. Se por um lado tem esse caráter solene, aristocrático, épico, por outro lado tem o caráter popular, porque ela está na estrutura de um romanceiro, né, fazendo então referência à tradição oral ibérica, a tradição popular oral ibérica, né, um gênero que não era tão prestigiado nas classes aristocráticas, e por trazer essa figura que é elevada, é ascendida a uma condição mitológica, mas que foi um
um ser humano, um homem comum como outro qualquer, nesse alferes, o alferes Tiradentes. São 85 romances ao todo, 85 poemas, né, os romances, 5 falas, 4 cenários, uma serenata e um retrato. As falas e os cenários vão fazendo as divisões em partes, né? As falas e cenários delimitam fases do livro. E elas são importantes também, né, além dessa questão estrutural, são nas falas que a narradora se coloca, se manifesta, conversa com personagens. E aí a gente tem vários personagens importantes, não só o Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, a gente tem os Inconfidentes, né? Mas a gente tem o traidor, Silvério dos Reis, que aqui ele é comparado a Judas e ele é colocado como pior, porque Judas, pelo menos, traiu Deus. E o Silvério dos Reis, ele trai um humano como ele, um ser humano como ele. Enquanto Judas tira a própria vida, né, se arrepende, Silvério dos Reis não se arrepende, então ele é pior, ele vai colocando num lugar de ser pior do que o Judas. Mas a gente também tem outros personagens anteriores à Inconfidência que são importantes, como a Chica da Silva, como o Chico Rei, como Felipe dos Santos, né, que são todos nomes de pessoas, personagens importantes que de certo modo se rebelaram contra o status quo da época, né, de toda essa tirania, de toda essa opressão, de toda essa cobrança exacerbada de dinheiro e de exploração do ouro que Portugal, de que a coroa portuguesa praticou nesse momento nas Minas Gerais. E tudo isso muito bem amarrado, muito bem entranhado, com temas elevados, temas sublimes, reflexões importantes dentro da obra sobre a efemeridade, né, os Inconfidentes. Eles eram considerados traidores no século XVIII, mas se tornam heróis no século XIX. Olha tanto que é efêmero, né? O que você faz hoje pode ter outro peso, outro sentido, outro significado amanhã, né? E quem é que virou feriado? Né? Não foi o Silvério dos Reis. Quem é que virou feriado? Não foi a coroa portuguesa. Quem virou feriado, quem é celebrado como herói nacional até hoje é o Tiradentes, né? Mas muda muito rápido. Os duelos entre o bem e o mal nas figuras dos heróis e dos vilões, né? Dos corajosos e dos pusilânimes, né? Os covardes. Liberdade, verdade, amor, traição, efemeridade versus eternidade, vida versus morte. E o que é a matéria da história, né? De que é feita a história? A história é feita de heróis valentes e corajosos que estão sempre duelando contra vilões covardes e medíocres. Então é a poesia, é a literatura referendando isso, é vindo dialogar e conversar com a história e dizendo, estou aqui e eu concordo. É isso mesmo, a gente tem que dar voz para os que perderam também, porque a história é feita disso. Os que perderam muitas vezes são os heróis. Bem, gente, aqui fica um pouco, né, de um comentário breve, que não tem jamais a pretensão de esgotar uma obra como essa. Eu recomendo, inclusive, que você leia essa obra e que você se emocione com o texto de Cecília Meirelles, que é linda, uma belíssima homenagem. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.